continuidade com o capítulo 3º da primeira parte. Quem não assistiu às partes anteriores, tem aqui no nosso canal disponível, né, o capítulo 1 e o capítulo 2. E vamos iniciar então hoje o estudo do Livro dos Médiuns, primeira parte, noções preliminares, capítulo 3 do método. O objetivo desse capítulo, Allan Kardec propõe neste capítulo uma reflexão sobre a forma adequada de estudar o espiritismo, destacando que o método de aprendizado influencia diretamente na compreensão e na seriedade com que se trata a doutrina espírita. Ele critica a superficialidade e destaca a importância de um estudo progressivo, racional e organizado. Então, Kardec ele nos convida a estudar de forma organizada, racional e compreendendo o conteúdo da matéria e não só consumindo, né, como mais um conteúdo. O livro do estudo dos médiuns é um livro que, na verdade, ele é um manual, né, um manual destinado à formação de médiuns. Por isso, ele não pode ser estudado de qualquer forma. E ele complementa. Quem seriamente queira conhecer o mundo dos espíritos e as suas práticas deve, como primeira condição, se dispor a um estudo sério, se convencer de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O espiritismo, também já dissemos, entende como todas as questões que interessam à humanidade. Tem um imenso campo, o que principalmente convém encará-los pelas suas consequências. Então, Kardec também nos orienta que a doutrina espírita, ela é uma das poucas, ou diria a única, né, que ela tem as respostas para todas as perguntas, né? O espiritismo, ele nos traz para a realidade do entendimento que tudo que a gente faz tem consequências, né? Que é a lei da ação e reação. Essas consequências são decorrentes muitas vezes das nossas escolhas passadas, das nossas atitudes passadas. Então ele nos tira dessa posição de vítima, nos colocando no entendimento das nossas provações que estamos passando neste momento. Então ele alerta para isso, porque quem estuda a mediunidade e acaba desenvolvendo a mediunidade para uma finalidade ruim, né? Uma finalidade não adequada, vai acabar adquirindo dívidas. Por isso é importante essa compreensão, né, do significado desse estudo. Ele não é um estudo qualquer, como você estudar uma receita culinária ou um artesanato, ou simplesmente aprender sobre lugares ou autores, né? Ele é um estudo o qual ele vai aflorar, desenvolver, desabrochar a mediunidade em muitas pessoas que realizam esse. Então vamos lá? Primeiramente, a gente traz então uma pergunta reflexiva. Essa pergunta é a seguinte: você estuda o espiritismo como um conhecimento vivo ou apenas consome mensagens e curiosidades espirituais? Muitas pessoas chegam no espiritismo porque se identificam com algumas mensagens bonitas que fazem sentido, também porque admiram grandes médiuns, né, que estão hoje bem divulgados nas redes sociais, mas poucas pessoas adquirem a verdadeira essência da doutrina, né? Poucas pessoas compreendem o seu embasamento, além dos fenômenos mediúnicos, além da parte bonita, né? Que é essas mensagens bonitas e os fenômenos espirituais. Então, a gente precisa ter esse discernimento que a doutrina não é só mediunidade, não é só médiuns, ela tem todo o embasamento por trás. E continuando, a gente traz a seguinte questão: tem buscado compreender a doutrina ou apenas os fenômenos? E como pode aplicar os ensinamentos de Allan Kardec ao seu próprio processo de aprendizado? Então, aqui, como eu disse, muitas pessoas chegam até a doutrina mais como curiosos, né? Só que muitas pessoas, embora sejam curiosas, elas acabam tomando gosto, compreendendo e aplicando o embasamento da doutrina para suas vidas como forma de melhoramento. E é isso que o Kardec quer que você estude, aprenda e aplique na sua vida, né, esses conhecimentos, porque a gente não basta apenas adquirir um conhecimento, a gente tem que dar uma destinação para. O conhecimento é um tesouro que não serve para ficar guardado, né? A gente tem que distribuir o nosso conhecimento em auxílio da humanidade. A doutrina espírita vem iluminar esse progresso da humanidade através dos seus ensinamentos. Então, por isso, Kardec nos convida
a aprender, refletir e colocar em prática os ensinamentos da doutrina. Então, feitas essas reflexões, a gente está pronto para iniciar o estudo, né, da parte de como a gente vai estudar. Mas Kardec, primeiramente, neste capítulo, ele vai nos trazer pontos fundamentais para que a gente consiga assimilar esse estudo da forma correta, como eu disse, para dar um bom andamento e uso. E o ponto fundamental número 1 é Espiritismo, ciência progressiva, não curiosidade passageira. Kardec mostra que o Espiritismo não deve ser estudado por simples curiosidade, nem ser tratado como algo misterioso. Ele é uma ciência moral, filosófica, que exige dedicação, reflexão e paciência. Então aqui Kardec nos traz que o Espiritismo ele tem que ser estudado de forma progressiva, ou seja, a gente não pode querer consumir tudo de uma vez e não assimilar nada da forma correta. Né? Porque o importante é que o pouco que a gente vai aprendendo, a gente assimile e consiga colocar em prática. Assim como quem escolhe uma profissão, entra numa faculdade para ter uma profissão, um terceiro grau. A pessoa não vai adquirir tudo o que ela tem que saber dentro da faculdade e também não vai adquirir tudo no primeiro semestre. Primeiramente, ela vai gradualmente, matéria por matéria, aprendendo e unindo os conhecimentos para que ao final dessa faculdade ela consiga ter o discernimento para se tornar o profissional que ela almeja. E depois, com todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos e somado à prática, ela vai realmente se tornar aquilo que ela sonhou através da faculdade. Com o estudo da mediunidade não é diferente. A gente tem que estudar gradualmente cada parte e assimilando, juntando, para lá na frente, depois de um longo preparo e embasamento, colocar em prática o nosso conhecimento e aí sim nos tornarmos médiuns conscientes da nossa missão e da destinação da nossa mediunidade. Kardec traz como ponto fundamental o número 2, que é cuidado com a impaciência e a dispersão. Kardec alerta sobre aqueles que querem tudo de uma vez, sem estrutura, querem entender mediunidade, comunicações, manifestações e fenômenos, sem terem o embasamento moral ou teórico. E aqui temos uma palavra-chave. Quem quer aprender tudo de uma vez só, nada aprende. Então, quanto isso, a gente dizia antes, né? A doutrina espírita é uma ciência, é uma faculdade que tem que ser estudada gradualmente. Não pode ser assimilada tudo de uma vez só. Ninguém tem essa capacidade de assimilar tudo de uma vez. Embora tenha pessoas que nascem com a mediunidade mais aflorada, elas têm essa mediunidade, mas muitas vezes elas não sabem porquê de cada coisa e também não sabem distinguir, né, espíritos bons de espíritos maus. Então é preciso ter esse cuidado, precisa ter a paciência para aprender, né, perguntar, assimilar, ler de novo, e não pode também dispersar do assunto. Quando traz um assunto no livro, um tema, a gente tem que focar naquilo, não pode estar almejando lá na frente, mas e cartas psicografadas, e materialização, e quando que eu vou trabalhar, não se trata disso, se trata da gente aprender o conteúdo que Kardec preparou para a gente nesse manual maravilhoso que é o Livro dos Espíritos. E depois de aprender, aí sim nos sentimos amparados, prontos, embasados para seguir adiante. O terceiro ponto fundamental é o método de Kardec. Ele traz raciocínio, observação e comparação. O método sugerido por Kardec é o mesmo utilizado na ciência séria. Observar, comparar, raciocinar e testar. Ele convida os estudiosos a refletirem com lógica e não com pressa ou com uma fé. Então, aqui na doutrina espírita, diferente de outras religiões, a gente não impõe uma fé cega. A gente não impõe um porque sim, porque Deus quis assim, porque é assim. Nada disso. Tudo tem uma explicação lógica, até mesmo os fenômenos mediúnicos, né? A gente viu no capítulo anterior do maravilhoso ao sobrenatural. Muitas vezes as coisas não são maravilhosas nem sobrenaturais. Elas fazem parte da lei da vida. Somente nós que estamos na ignorância do aprendizado dessas. Então, quando a gente estuda, a gente exclui a nossa ignorância, amplia o nosso campo de saber e deixa de ser pessoas leigas no assunto, e aquilo não se torna mais tão sobrenatural. E é isso que Kardec vai nos demonstrar no decorrer desta obra. O ponto fundamental número 4 é os perigos da crença sem base. Quando se crê sem entender,
corre-se o risco de se iludir com espíritos mistificadores, más interpretações e afastar do real objetivo o espiritismo, é o aprimoramento moral do ser humano. Então aqui Kardec nos orienta que a gente não pode ter uma crença sem um embasamento. Isso acontece muito hoje em outros tipos de religiões, né, outros tipos de doutrina, onde os líderes religiosos, né, embora eles façam um estudo, às vezes para estar ali à frente daquela comunidade a qual ele segue, a qual ele conduz religiosamente, ele não tem uma base sólida, né? Então ele chega ali como uma autoridade religiosa, ele acaba conquistando, né, devido ao seu bom coração, seu carisma, tudo aquela comunidade, as palavras que ele diz, né, esse poder de profetizar coisas, mas com o tempo, por falta dessa base, né, e por falta de cuidar da sua moralidade mesmo, por falta de aplicar os ensinamentos de Cristo, né, na sua vida pessoal, de buscar corrigir em si aquilo que ainda está errado, ele acaba sendo vítima de espíritos obsessores. Mesmo que às vezes ele não compreenda que ele está sendo vítima, ele é sim influenciado por esses espíritos que desejam a decadência desse líder, né? Então, quando eles colocam ele primeiramente lá no topo, depois os estimulam a fazer coisas muito erradas que afetam a sua moralidade e o deixam totalmente desacreditado perante o público que hora antes ele liderava religiosamente, né? Então a gente tem isso em todas as religiões, um exemplo grande dentro da doutrina João de Deus, que exerceu um lindo papel até o momento que se deixou corromper pela vaidade e ambição, né? E desvirtuou, né, o sentido da sua mediunidade e da doutrina. E ponto fundamental número 5, ele traz o espiritismo se dirige à razão e não ao deslumbramento. Kardec explica que a doutrina espírita é feita para quem procura compreender com a mente e o coração e não para os que desejam ganhar dinheiro sobre a mediunidade e nem os que desejam fazer shows espirituais. Então, a doutrina espírita é para pessoas que desejam ampliar sua mediunidade, estudar, fortalecer, conhecer o mundo espiritual, mas não para aqueles que desejam ganhar dinheiro com a sua mediunidade, fazer shows espirituais, né? E a gente tem visto muito isso hoje nas redes sociais e também em igrejas, né? Onde as pessoas fazem um verdadeiro show, né? Dizem que falam em línguas, dançam e rodopeiam para trazer mensagens aos fiéis, tem ambientes espiritualistas, que lá é um verdadeiro show mesmo, né? Tem música, tem dança, tem luzes, tem tudo quantas coisa, né, para chamar a atenção das pessoas que ali... Mas a verdadeira essência da doutrina, a verdadeira essência espiritual não necessita nada disso. Deus não quer de nós exibicionismo, nem shows espirituais à parte e nem brincar com a fé de ninguém. Ele quer de nós um trabalho sério. Ele quer que a gente desenvolva e aplique na caridade de forma discreta e focado no bem maior, no amor ao próximo e na caridade. Então, trazendo uma ilustração prática para vocês compreenderem isso, vocês imaginem uma pessoa que deseja tocar um instrumento musical. A gente sabe que algumas pessoas têm um dom muito grande para música, né? E elas vão facilmente aprender qualquer instrumento. Mas tem outras que não têm esse dom, mas ainda assim elas são extremamente capazes de tocar também qualquer instrumento, mas elas vão exigir mais disciplina, mais atenção, mais paciência, né? Ser mais disciplinados com o estudo, com a forma e ir estudando mais tempo também, né? Então, vocês imaginem essa pessoa que deseja tocar o violino. E ela vai lá, se dedica, aprende as primeiras notas, mas em vez dela continuar aprendendo mais notas, aprendendo da forma correta, aprendendo a ser melhor naquilo que ele já sabe, para depois fazer coisas novas, ele vai lá e quer tocar uma sinfonia. Não quer tocar um parabéns para você, não quer tocar uma musiquinha qualquer, ele quer tocar simplesmente uma sinfonia. E ele não vai conseguir, porque ele não tem ainda o preparo necessário, não tem um embasamento teórico para isso, e muitas vezes ele ainda está confuso como faz tal nota para tocar aquela sinfonia. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se frustrar, ela vai desistir de tocar o instrumento musical que ela tanto sonhava, porque ela não soube respeitar o tempo e a dedicação necessária para atingir o patamar que ela queria. Ninguém começa aqui e termina no topo. Todos nós precisamos passar degrau por degrau. Como alunos, né, que para conseguir se formar na escola da vida precisa completar todas as séries. E a doutrina espírita é assim. Ninguém vai chegar aqui e vai para o topo. Mesmo que tenha
tem a mediunidade desenvolvida. Lá ela vai ser vítima de espíritos que vão rebaixar ela e vão fazer essa pessoa passar vergonha. Então, o ideal sempre é conhecer a base da doutrina, se dedicar, aplicar primeiramente em você o que você deseja para o mundo, porque a mudança do mundo ela inicia por nós, na correção das nossas mazelas e defeitos. Então a doutrina nos traz a esse desenvolvimento moral que muitas religiões às vezes não buscam, né? Eles explicam o que é certo, o que é errado, mas a necessidade da reforma íntima, a doutrina espírita sempre bate em si. Então esse estudo, esse livro, ele é um manual para ensinar os novos, mas ele alerta, Kardec, através desse capítulo do método, ele alerta que primeiramente a gente tem que começar também por dentro de nós, na nossa evolução moral, na nossa reforma íntima. E concluindo, então, o capítulo nos ensina que o estudo sério do espiritismo exige disciplina, humildade e lógica. O verdadeiro espírita é aquele que busca entender a si mesmo as leis que regem a vida espiritual e que deseja evoluir moralmente, com base no conhecimento. Que o desenvolvimento mediúnico é apenas uma ferramenta para melhor poder cumprir a nossa missão na caridade. Então, queridos irmãos, esse foi o nosso estudo a respeito do método de Kardec no capítulo 3º. Espero que vocês possam retornar comigo semana que vem para nós darmos continuidade a esse estudo que com certeza tem muito ainda a nos oferecer. Um abraço fraterno.